Boa noite, sejam todos bem-vindos ao canal do Centro Espírita Eurípides de Barçanufo, da cidade de Franco da Rocha. Meu nome é Dinamara e hoje eu vou dar sequência na leitura da obra Céu e Inferno ou Justiça Divina segundo o Espiritismo de Allan Kardec. Com as bênçãos e as graças do nosso Pai Celeste, de Jesus Cristo, de Maria Santíssima, vou dar sequência na primeira parte, no capítulo 10. Intervenção dos demônios nas manifestações modernas espíritas, nos itens 17, 18 e 19. Antes de dar início à nossa leitura, vamos elevando nosso pensamento, nosso coração a Deus, a Jesus, a Maria de Nazaré, a nossa mentora e guia, Mãezinha Genoveva, com seus anjos de luz, com gratidão. Gratidão pelo amor que tem por nós, pela oportunidade da vida e pela oportunidade de mais um dia de aprendizado. Que os nossos espíritos protetores nos inspirem, possa nos auxiliar em mais esse aprendizado com suas mensagens edificantes na luz da doutrina espírita, que vem descortinar para nós o verdadeiro significado da vida. Que assim seja, graças a Deus. Item 17. Dirão que há anjos guardiães, mas quando esses anjos guardiões não podem se fazer ouvir através da voz misteriosas da consciência ou por meio da inspiração, por que não empregariam outros meios mais diretos e materiais capazes de ferir os sentidos, se esses meios existem? Deus põe esses meios que pertencem à sua própria obra, desde que tudo provém dele e nada acontece sem a sua permissão, à disposição exclusiva dos espíritos maus, recusando aos bons o direito de usá-los. Teríamos então de concluir que Deus concede aos demônios mais recursos para perder os homens do que os dá aos anjos guardiães para os salvar. Pois bem, o que os anjos guardiães não podem fazer segundo a Igreja, os demônios fazem por eles. Por meio dessas mesmas comunicações consideradas infernais, eles conduzem a Deus os que haviam renegado, e ao bem os que estavam mergulhados no mal. Dão-nos o estranho espetáculo de milhões de homens que creem em Deus pelo poder do diabo, em virtude de ter a Igreja se mostrada impotente para os converter. Quantos homens que jamais oraram e que hoje oram com fervor, graças às instruções desses mesmos demônios? Quantos não vemos que de orgulhosos, egoístas e devassos se tornaram humildes, caridosos e comedidos? E dizem que isso é obra dos demônios. Se assim é, temos de convir
que o demônio lhe prestou um grande serviço e que os assistiu melhor do que os anjos. É necessário considerar bem desprovidos de juízo os homens deste século para acreditar que possam aceitar cegamente essas ideias. Uma religião que faz de semelhante doutrina a sua pedra angular, que se declara abalada em sua base, se lhe tiramos o demônio, o inferno, as penas eternas e o seu Deus impiedoso, é uma religião que se suicida. Então, se a igreja tivesse que remover da sua doutrina, né, essas crendices de que os homens daquele século comungavam sobre um Deus impiedoso, sobre as penas eternas e demônios com muitos poderes, e os anjos sem poderes nenhum, o postulado da igreja seria abalado e não prosperaria. Item 18. Dizem que Deus enviou o Cristo para salvar os homens, provando assim o seu amor pelas suas criaturas. Como então as teria deixado sem proteção? Não há dúvida que o Cristo é o divino Messias enviado para ensinar aos homens a verdade e lhe mostrar o bom caminho. Mas contais somente depois da sua vinda. Quantos homens não puderam ouvir a sua palavra? Quantos morreram e quantos morrem ainda hoje sem a conhecer? E entre mesmo os que conhecem, quantos são os que a põem em prática? Porque Deus, na sua solicitude pela salvação dos filhos, não lhe enviaria outros mensageiros, abrangendo toda a terra, penetrando nos mais humildes lugares, entre grandes e pequenos, entre sábios e ignorantes, entre incrédulos e crentes, para ensinar a verdade aos que não a conhecem, para torná-la compreensível aos que não a podem compreender, suprindo pelo seu ensino direto e múltiplo a insuficiência da propagação do Evangelho, abreviando assim o advento do reino de Deus. E quando esses mensageiros chegam em falanges inumeráveis, abrindo os olhos aos cegos, convertendo os ímpios, curando os doentes, consolando os aflitos, como fazia Jesus, vós os repelis, repudiais o bem que eles fazem, chamando-os de demônios. Essa era também a linguagem dos fariseus a respeito de Jesus, porque eles também diziam que Jesus fazia o bem pelo poder do diabo. E que lhes respondeu Jesus: reconhecei a árvore pelos frutos. Uma árvore má não pode dar bons frutos. Para eles, os frutos produzidos por Jesus eram maus porque vinham destruir os seus abusos e proclamar a liberdade que devia arruinar a sua autoridade.
Se ele tivesse vindo para lisonjear o seu orgulho, aprovar as suas prevaricações e sustentar o seu poder, então sim, seria aos seus olhos o Messias tão esperado pelos judeus. Ele estava só, era pobre e fraco, e eles o faziam perceber, acreditando que matavam também as suas palavras. Mas as suas palavras eram divinas e sobreviveram a ele. Não obstante, propagou-se de maneira lenta e após 18 séculos é conhecida apenas por 1/10 do gênero humano. Numerosos cismas eclodiram entre os seus próprios discípulos. Foi então que Deus, na sua misericórdia, enviou os Espíritos para confirmarem, completarem e colocarem ao alcance de todos as suas palavras, expandindo-as por sobre toda a terra. Mas os Espíritos não se encarnaram no único homem cuja voz seria de alcance limitado. Eles são inumeráveis, vão por toda parte e ninguém os pode deter. Eis porque o seu ensino se expande com a rapidez do raio. Eles falam ao coração e à razão e por isso são compreendidos pelos mais humildes. Diante de tudo que estamos estudando e que foi cultuado durante séculos, né? Que os demônios eram principal peça, né, daquela doutrina que era postulada, mas que a doutrina espírita veio confirmar que os ensinamentos de Jesus no seu evangelho, com as suas palavras divinas, sobreviveram a esses cultos e foi se expandindo, analisada e confirmada que a intervenção dos espíritos tinha uma inteligência e que agia de acordo com as leis divinas. Item 19. Não é indigno de mensagem celeste dizer, transmitir as suas instruções por um meio tão vulgar como os das mesas falantes? Não é um ultraje supor que eles se divirtam com trivialidades, deixando a sua morada de luz para se porem à disposição dos primeiros interessados? Jesus não deixou a morada do Pai para nascer num estábulo, mas onde ouvistes que o Espiritismo atribuía práticas triviais a espíritos superiores? Pelo contrário, ele ensina que as práticas vulgares são produzidas por espíritos vulgares, mas pela sua própria vulgaridade, elas excitam as imaginações, servem para provar a existência do mundo espiritual e mostrar que esse mundo é muito diferente da pintura que dele haviam feito.
era apenas o princípio, e esse princípio era tão simples como todos os demais. Mas a árvore que surge de uma pequena semente estende mais tarde os seus ramos a grande distância. Quem poderia crer que da miserável manjedoura de Belém sairia um dia a palavra que devia transformar o mundo? Sim, o Cristo é o Messias divino e a sua palavra é da verdade. Sim, a religião fundada sobre a sua palavra será inabalável, mas com a condição de se seguir e praticar os seus sublimes ensinamentos e de não fazer do Deus justo e bom que ele nos deu a conhecer um Deus parcial, vingativo e impiedoso. Então, nós espíritas sabemos que as comunicações dos espíritos de fato existem e que as comunicações, se forem más, elas não podem ser de espíritos bons, né? Espíritos evoluídos. Então, são através das comunicações inteligentes que nós vamos entender se são comunicações divinas e que vêm trazer para nós conhecimentos, trazer aprendizados da moral e do caminho certo a seguir para o caminho do bem. E que o que Jesus disse: se me amais, guardar os meus mandamentos, eu rogarei ao meu Pai, e ele vos ensinará ou enviará outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco. O que o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber. Então, porque não vê o Espírito, ninguém acreditava e dava o nome de demônio. Então, veio Jesus com a promessa de um Consolador, e sua palavra é verdadeira, que todos devemos seguir e praticar o seu evangelho, e não só ler, estudar e admirar. E a doutrina espírita pede a todo momento para que possamos nos melhorar espiritualmente, moralmente, trabalhar para a nossa evolução. Aqui tem uma nota do tradutor, de número 40. As sérias conquistas da metapsíquica, deve ser assim que fala, as investigações dos cientistas ingleses e alemães, ultimamente o desenvolvimento da parapsicologia, forçaram a Igreja, nos meados do século, a mudar sua posição no tocante aos fenômenos espíritas. A intervenção dos demônios nas manifestações espíritas, por outro lado, perdeu prestígio perante o povo diante da realidade irrevogável dos benefícios da prática espírita.
Ao mesmo tempo, a figura de Satanás esfumou-se na mente popular diante da expansão da cultura científica e filosófica. A Igreja apelou então para a explicação científica dos fenômenos, negando-lhes a condição de manifestação espiritual. O catecismo holandês toca no problema da maneira evasiva, enumerando alguns fenômenos e acentuando. Tal enumeração é só pequena seleção de inúmeros fenômenos existentes extremamente divergentes que ainda não puderam ser suficientemente analisados e reconhecidos pela ciência atual. Aí está diante de nós vasto campo de experiência pré-científica a evocar no homem a ideia de que a criação, bem como a observação da mesma, é muito mais rica do que podemos controlar. Podem, entre mentes, essas coisas dar a impressão de realidades particularmente misteriosas, como se o véu que cobre o mistério da vida fossem afastados por momentos. Fecha aspas. Várias sociedades parapsicológicas foram criadas por católicos e protestantes em todo o mundo com a finalidade de investigar os fenômenos parapsicológicos, e vários sacerdotes saíram a campo para ensinar ao povo que esses fenômenos, que são naturais e não sobrenaturais, constituem precisamente o campo enganoso das chamadas manifestações espíritas. A Imago Mundi, por exemplo, Restituição Católica Internacional, tem promovido pesquisas e congressos na Europa e sua posição é contrária à explicação espírita. Todos esses fenômenos, segundo elas, devem ser explicados como provenientes de causas materiais, exatamente a posição assumida pela parapsicólogos materialistas e pelas escolas soviéticas. Continua. Na França, destaca-se o trabalho de Robert Amadeu, que em seu livro Os Grandes Médiuns procura reduzir a fenomenologia espírita a uma grandes fraudes e escamoteações, enquanto no livro Parapsicologia nega qualquer relação dos fenômenos parapsicológicos com o espírito humano, afirmando que eles decorrem apenas do psiquismo inferior e animal do homem. Certos sacerdotes chegam a substituir a intervenção dos demônios pela manifestação do inconsciente, ao qual atribuem toda a esperteza, inteligência e malícia atribuída até agora àquelas entidades maléficas. Acusam o espiritismo de desconhecer os problemas do inconsciente, como se a questão do animismo e das manifestações anímicas já não figurasse no O Livro dos Espíritos desde 1857, quando Sigmund Freud contava apenas um ano de existência.
Apesar disso, a maioria do clero continua a considerar as manifestações espíritas como demoníacas. Dessa maneira, a crítica de Kardec no capítulo acima continua válida em dois sentidos. Primeiro, correspondendo a uma realidade religiosa que ainda se sustenta em grandes áreas do catolicismo, do protestantismo e de numerosas seitas evangélicas mais recentes. Segundo, correspondendo às evidentes manobras pseudocientíficas que hoje se realizam para negar a verdadeira natureza das manifestações. Convém assinalar que as pesquisas parapsicológicas atuais não são de maneira alguma um simples campo de experiência pré-científica e já demonstraram de maneira positiva a realidade dos fenômenos espíritas numa vasta escala que vai desde a telepatia e da clarevidência até a comunicação de espíritos, fenômenos, teta, fecha parênteses. E por fim, a própria reencarnação, abre parênteses, memória extracerebral, fecha parênteses. Nenhuma das comprovações científicas da parapsicologia negou até agora um só dos princípios espíritas. Pelo contrário, essa ciência referendou até o momento todas as provas de sobrevivência dadas pelo Espiritismo desde o trabalho de Kardec no século passado. Nota do tradutor. Então, vamos encerrando a leitura de hoje, um pouco extensa, mas com muita informação, muito importante, não é? Gratidão ao Senhor Deus por mais esse aprendizado que nos direcionou no caminho do amor, da paz, para a nossa evolução espiritual. Gratidão ao nosso querido, amado Mestre Jesus, por nos ensinar o seu Evangelho. Vamos fazer as nossas melhores vibrações, emitindo pensamento de paz, amor, harmonia, prosperidade em favor dos nossos irmãozinhos que estão precisando do auxílio e do amparo de Jesus. Que todos que se encontram em aflições, sofrimentos, ou seja, o tipo de bênção que eles estão precisando, sejam afastados qualquer tipo de atrapalhações, que sejam atendidos e assistidos em suas necessidades, que todos sejam guiados pelas mãos de Deus, de Jesus e de Maria de Nazaré. Vibramos também que todos recebam chuvas de bênçãos pela espiritualidade benfeitora do espaço nos nossos desafios. Que sejamos todos iluminados e que o bem maior se expanda em toda a humanidade. Que assim seja, graças a Deus. Gratidão pela participação de todos que assistiram esse vídeo. Nós do canal do Centro Espírita Eurípides
Eurípides de Barçanufo. Desejamos a todos uma semana maravilhosa com a proteção de Deus, de Jesus. Que assim seja. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa nossas dívidas e ofensas, assim como perdoamos nossos devedores e ofensores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo mal, porque teu é o reino, o poder, a glória, a misericórdia para sempre. Que assim seja, graças a Deus. Até a próxima leitura da obra O Céu e o Inferno aqui no canal. Gratidão a todos.